Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 5 de abril de 2021, são 22 horas e 10 minutos. Lição número 5 da classe de adultos. Dons de elocução, começando com o nosso questionário, respondendo ao nosso questionário. Resposta número 1. Exortar, consolar e edificar. Resposta número 2. Deus, o homem ou o diabo. Resposta número 3. É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Resposta número 4. É a edificação da vida espiritual do crente. Resposta número 5. É a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Dons de elocução. Elocução é a arte de transmitir uma mensagem através da fala, né? Texto áudio. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 2 e 3. Verdade prática. Os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja. Então veja que aqui já há o porquê dos dons de elocução, para que serve, que é para edificar, exortar e consolar. Em outras palavras, muitas pessoas mal intencionadas usam seus dons para outros fins. Então nós vemos aqui que de fato que é para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Introdução. O estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos destes dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. A profecia, variedade de língua e interpretação de línguas, como nós vivemos tempos difíceis, no que diz respeito ao cristianismo, principalmente aqui no Brasil, vemos que algumas pessoas parecem que estão deixando de lado os dons do Espírito e também o fruto do Espírito, né? Muitas das vezes as pessoas parecem que se reúnem apenas por uma questão social. Isso eu digo de reunião de igreja, né? E parece que é só isso. Parece que a igreja do Senhor parece que virou apenas um ajuntamento de pessoas. Mas nós devemos, mais do que nunca, compreender e entender e fazer com que os dons do Senhor venham até nós. E como nós fazemos isso? De forma nenhuma. Como não? Vou explicar melhor. Porque os dons ele vêm de Deus, nós não merecemos. Mas quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade, o Senhor, vendo o desejo do nosso coração, Ele dá dons às igrejas. E sim, nós devemos usar os dons para a edificação da igreja, para exortar a igreja, para consolar a igreja. Nós devemos ser espirituais. Os dons espirituais, então também nós devemos ser também espirituais. Dom de profecia. O que é um dom de profecia? De acordo com Stanley M. Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se à mensagem espontânea, inspirados pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinada da mensagem. Isso aqui é um caso que precisa de uma questão para que não crie confusão. A maior profecia é a palavra do Senhor. Entretanto, há alguns pontos, que é o caso aqui, que é o dom de profecia, que é para uma pessoa específica. Ela é para um indivíduo, para um homem, para uma mulher, para uma criança, para um adolescente, para um jovem. É uma coisa específica, é uma mensagem específica para aquela pessoa. Eu digo de criança, apesar que eu não lembro assim, de eu algum dia ter visto uma profecia para criança, mas eu acredito que sim. Possa ser uma determinada situação
ter uma profecia para uma criança. Eu, particularmente, eu nunca vi. Então veja que é uma questão direta. Uma outra questão sobre falando de profecia, que nós precisamos também compreender e deixar claro, que não existe mais profetas nos nossos dias. O último profeta foi João Batista, como diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 13. O que há hoje são pessoas que Deus usa em profecia. E por que não existe mais o ofício, né, de profeta? Porque toda a profecia se cumpriu em Cristo. Então, se houvesse um outro profeta hoje, viria trazer um outro evangelho, ou algo a mais, como se Deus tivesse esquecido. Então, por essa razão, não existe mais profeta. Existem pessoas que Deus usa em profecia. Então, veja que, sim, nos dias atuais, existe o dom de profecia, que é uma mensagem de Deus direta para uma pessoa. Essa profecia também pode ser para a igreja, ou em até alguns casos para talvez para uma cidade, talvez uma nação inteira, mas geralmente é para uma pessoa ou para toda a igreja. E nós precisamos também ter cuidado com as falsas profecias, porque há 1 zilhão de profecias erradas por aí. E como é que eu consigo entender que uma profecia é de Deus ou que não é de Deus? Bom, em primeiro ponto, há duas questões, há duas formas. Uma forma de ver este equívoco é tendo o dom de discernimento de espíritos. Então, se alguém vir profetizar, alguém tem um dom de profecia, ou tem um dom de discernimento, vai discernir se aquilo é de Deus ou não. Entretanto, há um outro ponto que para mim é até mais coerente de dizer. Se uma profecia não está de acordo com a palavra de Deus, essa profecia não é de Deus. Não há uma profecia, não há como ter uma profecia falada que é contra os princípios bíblicos. Por aí você vê. Então, se a profecia está distorcendo a palavra, está indo contra a palavra, então ela não é de Deus. A profecia, para ser de Deus, ela tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Mas aí é aquela máxima, né? Estamos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, temos um certo conhecimento bíblico para discernir o que é bíblico e o que não é bíblico. Entretanto, por isso, há necessidade e a importância de ler a palavra do Senhor. Então vemos que para diferenciar uma profecia divina e uma que não seja divina é através da sua palavra. Se a profecia estiver de acordo com a Bíblia, é de Deus. Se ela não estiver de acordo com a Bíblia, não é de Deus. Como diz a música do Marcondes, cantada pelo Dico Parente, ora e confia, preste atenção. Se não está na Bíblia, é tudo invenção. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. De onde que vem a profecia? Vemos então que a profecia pode vir de Deus, do homem ou do diabo. Então voltamos ao tópico anterior. Como eu vou saber? Conhecendo a palavra. Se alguém conhece a Bíblia, e aqui não é bom também deixar claro que o conhecimento bíblico aqui não é aquele conhecimento teológico aprofundado de tudo mais. Não é isso. Eu digo conhecimento bíblico básico, aquilo que nós sabemos, o que nós sabemos quando nós vamos a um culto de doutrina, ou quando nós estamos na escola dominical, são esses termos que são sempre falados. Então, a profecia vai se basear por essas coisas, né? Ou melhor, nós podemos julgar a profecia com base nessas nossas aulas que temos na escola dominical, nos estudos bíblicos, nos cultos de doutrina. Então, por aqui a gente vê, eu não digo do conhecimento bíblico aprofundado, não é isso, não precisa de ter um conhecimento aprofundado da Escritura para saber se uma profecia é de Deus ou não. Um aluno da escola dominical, por exemplo, ele consegue discernir com facilidade o que é de Deus e o que não é. E a questão do homem, né? Também tem a profecia do homem. Há alguns homens
que se dizem, tem muita questão de dizer que Deus me falou isso porque agora não vai ser mais assim, agora é dessa forma aqui. Não, a Bíblia diz que aquele que vier trazer outro evangelho seja anátema, ou seja, seja maldito. Então veja que não, e o homem pode muitas das vezes fazer isso até mesmo para se exaltar, né? Para ter algum mérito, né? Mostrar que é santo. Não, eu tenho santidade, eu sou santo, tão santo, eu sou mais santo do que vocês, a ponto de que Deus me deu uma nova revelação, né? Aí vai lá e fala uma profecia que não é nada de Deus. Então existe a profecia de Deus, a do homem e a do diabo. Propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial ao de profecia e sua função. Muitos por aí aparecem como falsos profetas, e nós vemos isso aos montes. Existe 1 zilhão de pessoas espalhadas no Brasil e no mundo que tem um propósito diferente da profecia. A profecia, como eu já falei, é para consolar, confortar e edificar a igreja. Mas muitos usam a profecia para assustar o povo, para causar pânico, para até questões sensacionalistas e afrontar, às vezes, até Deus. Olha, você vê. Então veja que existe o propósito específico da profecia, entretanto, muitas pessoas usam de forma errada. Inclusive também há aquela questão do cristão, né, que vive procurando consultar um profeta. Eu só vou fazer uma coisa, mas antes de eu fazer isso, eu vou consultar aquele profeta, aquele do profeta ali. Como eu já falei, não existe mais profetas nos nossos dias. Mas o que as pessoas dizem? Não, aquela pessoa ali é uma pessoa que eu tenho um certo respeito, eu sei que é uma pessoa espiritual. Bom, ela pode ser espiritual, pode ser uma pessoa de Deus, pode ser uma pessoa salva. Mas você não tem que consultar ela, você tem que consultar a Deus. Você precisa consultar a Deus. Está com dúvida? Consulte a Deus. Entra no seu quarto, é em secreto, ora em secreto, que em secreto o Senhor que te vê, Ele te recompensará. E sim, em alguns casos, né, a Bíblia diz, né, ouça os meus profetas e prosperareis. Existe sim, como eu já falei, a questão de que pessoas que de fato são pessoas de Deus. Existe de fato uma profecia que às vezes pode ser até para você, pode ser direcionada direto para ti. Então, mas nós não devemos ficar procurando consultar aqueles que têm dom de profecia, ou profeta, como as pessoas costumam dizer hoje, né? Nós não devemos fazer tal coisa. Síntese do tópico 1. O propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja. Variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Tem algumas coisas bastante interessantes. Uma vez aconteceu na minha congregação, um jovem que não era muito letrado. Na verdade, ele tinha apenas a 4ª série primária, que hoje seria a 4ª série do 1º grau, eu acho que é isso, né, que fala. Que hoje em dia que essas coisas mudaram um pouco, eu não entendo muito disso. Mas antigamente era conhecida como a 4ª série. Ele tinha apenas a 4ª série e falou em castelhano. Foi usado por Deus em castelhano na minha congregação. E como é que ele pode falar em castelhano se ele mal conseguia falar o português? Pelo Espírito. O Espírito concede que fala. Então ele vai falar fluente. A pessoa que tem essa questão da variedade de línguas, que pode falar em vários idiomas, ele pode falar em qualquer idioma que o Espírito lhe conceder. Então pode ser uma pessoa que muitas das vezes não tem nem letra, às vezes pode até não saber nem mesmo escrever o nome. Mas Deus faz essa pessoa falar em qualquer idioma que Ele quiser. Isso nós vemos que é o dom do Espírito. Então nós vemos que o Espírito do Senhor, Ele nos usa justamente por sua infinita graça e misericórdia. Então vemos que como é possível isso? Somente através do Espírito. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né? Qual é a finalidade do dom de variedade de língua? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom.
À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. Então veja que a finalidade aqui do dom da variedade de língua, ela edifica o que fala. Então a pessoa que fala a língua é ele que é edificado. A igreja, dependendo do caso, até pode pegar um fogo também, porque sente a presença do Senhor, então também as pessoas começam a falar em línguas, mas a língua só quem fala é que é edificado. Atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto o foi nos dias da igreja primitiva. Em outras palavras, isto ainda continua. O Espírito Santo continua atuando nos nossos dias e acontecerá até o arrebatamento da igreja. Veja que algumas pessoas até pensam que não existe mais, mas não, existe até nos dias de hoje e é sim para os dias atuais, para que as pessoas assim sejam edificadas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Portanto, o deste dom de língua, ele é atual, ele continua sendo atuante. Síntese do tópico 2. O dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Interpretação de línguas. Definição do dom. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Interpretar, o que para nós, uma forma mais direta, mais clara, seria uma tradução. Às vezes você tem um texto num idioma que você não conhece, você joga lá no tradutor e o tradutor traduz automaticamente para você. É isso que é a questão da definição desse dom de interpretação. O que interpreta, ele traduz para a língua nativa. Ou seja, alguém fala uma língua estranha e alguém que tem aquele idioma local fala no idioma local. Para ser mais claro, imagine que você está numa igreja e alguém tem fala uma língua estranha. Bom, nesse caso, qual é a interpretação? Uma pessoa que fala em português, que no nosso caso, o nosso idioma, a pessoa vai falar em português tudo aquilo que a pessoa está falando em língua estranha. Ou seja, vai ser uma interpretação, vai ser uma tradução do que está sendo dito. Outra coisa também que já aconteceu algumas vezes na minha congregação, de alguém falar língua estranha e a outra pessoa interpretar. É algo lindo. É o intérprete, coisa bonita. A diferença entre dom de interpretação e o de profecia? Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Alguém que fala um idioma, fala numa língua estranha, e a outra pessoa interpreta, ou seja, traduz o que está sendo falado. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe necessidade de um intérprete. Por que não? Porque a pessoa que fala em profecia fala no idioma do local. Se está no Brasil, vai falar em português. Se está no Japão, vai falar em japonês. Se está em alemão, vai falar na Alemanha, vai falar em alemão. A ideia é essa, vai falar no idioma do país. Então, como ele vai falar no idioma do país, não há necessidade de interpretação. Isso é uma diferença entre o dom de profecia e o dom de interpretação. Síntese do tópico 3. O dom de interpretação de línguas é imprescindível. Ou melhor, o dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. Conclusão.
Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Então vemos que aqui Deus usa os seus para que assim a igreja seja edificada, exortada e consolada. E não o que muitas das vezes vemos por aí, falsas profecias que afrontam a Deus, que assustam o povo, assustam a nação, e cada um entra de um lado e para o outro e ninguém sabe o que fazer, e se isso é de Deus ou se não é, e há uma confusão, há um desespero no meio do povo que só Jesus. Então que nós venhamos compreender sobre os dons de elocução que nós devemos usar com decência e ordem para edificar a igreja, para exortar a igreja, para consolar a igreja e não por outra razão. Então veja que quando Deus tem uma mensagem divina, a mensagem ela é divina. É claro que ela pode ser exortar, claro que pode ser para exortação, claro, mas não para deixar o povo apavorado. Então veja que muitas das vezes há tantas e tantas profecias por aí, que falando disso e daquilo, e o povo fica tenebroso, assustado. E quem é que é edificado com isso? Ninguém. Há pessoas até que fazem até coisas que não deviam, por conta disso, por causa do desespero. Então nós precisamos compreender, mais do que mais. Entretanto, nisso tudo nós vemos também uma outra questão, que também não é só a questão da profecia em si, né? Não é, o problema não é nem tanto só as questões dos falsos profetas, né? As falsas profecias. Parece que o grande problema nosso é interno, é nosso. Por que é nosso? Porque nós não sabemos muitas das vezes interpretar se ela é de Deus ou não. Por quê? Porque nós não conhecemos a palavra do Senhor. Se nós conhecêssemos bem a palavra do Senhor, ou como eu já falei no início, né, não precisa ser um conhecimento profundo, teológico, ou um aluno de escola dominical, ele consegue discernir com facilidade. Mas aí é que está, né? Quantas pessoas estão deixando a escola dominical, já deixaram a escola dominical faz tempo, né, que as pessoas só vão para a igreja no culto à noite, não que isso seja errado, mas não faz nenhum esforço para estar num estudo bíblico, né, numa escola dominical, num curso de doutrina, ou mesmo num ensino bíblico, ou um seminário, ou um curso teológico. Não procura o conhecimento da palavra, não estuda a palavra em casa, não lê e não medita. Então, quando vem uma profecia qualquer, é levado por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque ele não tem discernimento bíblico, não conhece a palavra, então ele não consegue discernir se uma profecia é de Deus ou não, e causa-se um pânico, um desespero total, única e exclusivamente porque não conhece a palavra. Então veja que parece que o grande problema não é tanto o falso profeta ou a falsa profecia, acho que o grande problema mesmo é nosso, né, por não conhecer as sagradas escrituras, porque muitas das vezes deixamos a Bíblia de lado. É claro, fazendo uma ressalva, né, eu sei que algumas pessoas que estão na igreja, que conhecem a Deus, têm comunhão com o Senhor, mas infelizmente não teve uma oportunidade na vida de estudar. Então alguns irmãos e irmãs não têm leitura, não sabem nem ler, nem escrever, nem mesmo assinar o seu nome. Essa pessoa, é claro que certamente ela pode ser que ela seja levada pela profecia errada por não conhecer, não ter como ler a palavra. Por outro lado, também tem aquela questão, né? Apesar que não lê e não sabe escrever, mas sabe ouvir. Então que nós, pessoas que estão no ensino, né? Na questão do ensino, venham ensinar com sinceridade e sabedoria na palavra, que venha falar somente da palavra. Quando for ensinar, ensine a palavra, pregue a palavra, porque assim até essa pessoa que não sabe ler e escrever, conhecendo a palavra do Senhor, quando vir uma falsa profecia, ele vai ter discernimento que não é de Deus, porque ele vai saber, não, porque a Bíblia diz disso. Eu me lembro que há um tempo atrás eu ia muito numa consagração, essa consagração não existe mais,
E tinha um irmão lá, eu ficava muito. Era, na verdade, era um senhor, né? Era um presbítero. E eu gostava muito da palavra dele no final. Ele falava 5 minutos, 10 minutos, eu falava pouco. Mas quando eu ia a essa oração, o ponto máximo para mim era ouvir aquele irmão falar no final. Eu gostava muito da palavra dele. Ele sempre tinha uma palavra extraordinária que vinha direto de Deus. E ele sempre mencionava a palavra. E eu soube, muito depois que acabou a consagração, que não existiu mais, que eu fui descobrir que na verdade ele não sabia ler. Ele não sabia ler e falava da palavra com um conhecimento extraordinário como soubesse ler. Por que isso? Porque ele ouvia bem, ele guardava o que ouvia. E as pessoas, quando falavam, falavam com temor e com sinceridade da palavra. Então ele apenas juntava aquele conhecimento e transmitia para a igreja, no caso para nós, né, que éramos jovens, na consagração de jovens, e eu era edificado através da palavra daquele irmão que na verdade não sabia ler e nem escrever. Então você vê que quando as pessoas têm um compromisso de ensinar a palavra com sinceridade, até as pessoas que não teve a oportunidade de aprender a ler e nem mesmo a escrever, eles conseguem transmitir uma palavra bíblica, mesmo sem saber ler. Olha que coisa extraordinária. Então veja que cada um de nós que tem o ofício de ensinar a palavra, que nós vamos fazer somente isso, ensinar a palavra, como diz lá os Romanos 12:7, né? Que é para ensinar que haja dedicação ao ensino, que nós vamos ensinar a palavra, somente a palavra. Nós vamos falar somente da palavra. E por que somente a palavra? Porque quando nós falamos da palavra do Senhor, o Senhor nos dá a sua palavra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Boa aula. Tchau.